A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós vamos iniciar mais uma aula que tem por tema o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós já vamos entrar no nosso texto áureo que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. 1 Timóteo 4, 16. Irmãos, nós vamos objetivamente trabalhar aqui dentro do nosso comentário, não exclusivamente sobre doutrina, mas vamos trabalhar sobre zelo pela obra de Deus. E este zelo precisa ser refletido através de nossas vidas, através do nosso comportamento, de nossas atitudes. Então, por exemplo, a gente tem como guisa de introdução o zelo do apóstolo Paulo. Ele era refletido na vida ou através da vida do seu filho Timóteo. E nós vamos ler aqui, só para a gente começar a introduzir os textos bíblicos. Diz assim, eu vou ler só a primeira parte, porque o segundo versículo a gente vai depois retornar aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, o zelo de Paulo ele é refletido na vida de Timóteo, e a recomendação de Paulo a Timóteo é que ele venha se fortificar da graça. E uma coisa que eu posso já iniciar aqui é que o zelo ele trabalha com a fortificação da graça de Deus, porque um camarada zeloso ele vai ser espiritualmente bem fortalecido. Ele vai ter uma graça superabundante, ou vai procurar abundar na graça de Deus, porque ele é um homem zeloso. O zelo pela obra não vai permitir que nós tenhamos uma vida relaxada espiritualmente. Então o zelo pela obra vai nos fazer cada dia fortificar na graça do Senhor. O zelo pela obra transita no ponto relacional, ou seja, o camarada que tem zelo pela obra ele tem que se relacionar, porque ele recebe de outras pessoas aquilo que Deus tem e passa para ele, e ele transmite para outras pessoas também. Por isso transita no ponto relacional. O zelo pela obra que não produz filhos ou obreiros zelosos não é zelo, mas sim deszelo. Então, um zelo que uma pessoa que diz que é zelosa da obra, mas não produzem filhos ou obreiros zelosos, como Paulo fala aqui de Timóteo, seu filho, ele não é zeloso, mas é deszelo. Ou seja, é um obreiro ou um pastor, uma pastora, um apóstolo, uma apóstola, qualquer coisa que seja, mas descuidado, desleixado, negligente na obra do Senhor. Então nós agora vamos passar para o nosso primeiro ponto, que é a característica dos zelosos. Então, pela primeira característica dos zelosos, a gente já vai permanecer aqui no texto de 2 Timóteo 2, 1 e 2, que nós vamos fazer a leitura. Mas o texto diz assim, o primeiro ponto diz o seguinte: zelo pessoal produz filhos zelosos. É o texto que nós já iniciamos aqui. Então, nós vemos assim, a gente já leu o versículo primeiro, e o Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2, 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, o zelo pessoal produz filhos zelosos. Então, se eu sou um zeloso pela obra, qual é a característica que vai espelhar, como eu disse na introdução, que eu sou um homem zeloso da obra de Deus? Vai espelhar que eu sou zeloso da obra de Deus, vai ser a produção de filhos ou obreiros zelosos da obra. Então eu tenho que produzir pessoas com características, comportamentos, pensamentos e ideias iguais às minhas. Se eu sou zeloso, eu tenho que ter seguidores, obreiros, auxiliares zelosos pela obra. Eu tenho que refletir isso e tenho que transmitir isso, e eles têm que agir dessa forma, têm que serem zelosos. Paulo chama o seu filho Timóteo a uma responsabilidade testemunhal. Timóteo tinha a incumbência de procurar homens fiéis e idôneos para ensinar a outros.
A obra de Deus não se resume em um indivíduo, ou seja, eu oro muito, eu leio muito a palavra, eu estudo muito, sou muito conhecedor, então eu morro e a obra de Deus para através de mim. Não. A obra de Deus precisa de continuidade. Então essa continuidade é nós fazermos discípulos, levantarmos outras pessoas para ocuparem os nossos lugares. Então, pastores e obreiros zelosos não vive do eu, ou só vê só o eu. Como, por exemplo, o profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículo 14, que ele achou que só tinha ele que era zeloso pela obra, e o Senhor falou que ainda existia 7.000. Então, porque Elias ele tinha um comportamento como profeta um pouquinho diferente dos outros demais. Os outros demais tinham seguidores mais próximos, como Eliseu e outros que sucederam. Elias não, ele vivia mais sozinho. Elias foi ter seguidores no final do seu ministério, não no início da sua carreira e assim por diante. Então, Elias era aquele homem muito do eu, e nós não precisamos de pastores do eu, mesmo que sejam pastores de homens de Deus, que tenham graça e autoridade de Deus, mas precisam compartilhar aquilo que tem, aquilo que recebe. Disse Elias: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Ou seja, só eu sou zeloso. Mas só eu ser zeloso não é produtível, não é agradável, não é louvável a Deus. O que é louvável a Deus no meu zelo é eu ser zeloso e produzir pessoas zelosas. 2. Um zelo estimulador. Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 2, abre aspas, e diz assim: e o vosso zelo tem estimulado muitos, ou a gente pode dizer a muitos. Então o zelo tem que ser estimulador. As pessoas devem olhar para nós e quererem ser igual a nós, quererem nos imitar. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11 e no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de outras pessoas que servem a Deus, que andam na vontade de Deus, que cumprem a vontade do Senhor, que tem testemunho. Por isso que Paulo falou a Timóteo o seguinte, no 2 Timóteo 2:2, o que de mim tem muitas testemunhas ouviste. Ou seja, tem que haver testemunho de nossa parte e testemunho através de outras pessoas também. O zelo não pode resumir no indivíduo que a detém. Não pode estimular só ao seu possuidor. Eu não posso só ser zeloso para si próprio, para mim mesmo. Eu devo ser zeloso na obra de Deus e produzir pessoas zelosas. E é dentro dessa pauta que nós vamos trabalhar um pouco aqui. O objetivo maior do zelo num cristão é atingir e influenciar aos outros. Nós devemos ser influência, não influências negativas, ruins, danosas, prejudiciais, pessoas que criam rebeliões dentro da igreja, pessoas que afastam pessoas da congregação, não. Mas eu tenho que influenciar para o bem, a rebanhar pessoas para próximas de Deus e do Evangelho e da casa do Senhor. Zelo que não produz efeito está desfeito. Então, zelo que não produz efeito está desfeito, ou seja, não existe. Eu sou zeloso, mas você não está produzindo zelo em ninguém. Você não está produzindo pessoas cuidadosas da obra. Você não está zeloso, porque o zeloso zela para que outras pessoas sejam zelosas também. Antes de passar para o nosso terceiro ponto, eu quero voltar aqui ao significado do termo zelo, e você pode encontrar isso na internet, no Google. Zelo é esforçado, porque o esforçado, de repente, você não encontra no Google como dedicado, como cuidado. Aparece em algumas traduções, tá? Na tradução da Revista Corrigida aparece zelo, e nas outras traduções vai aparecer esforçado, dedicado,
cuidado e assim por diante. Mas o significado de zelo é forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo e obrigações. Então, um obreiro que ele se denomina zeloso, ele é dedicado, ele é esforçado, ele tem forte disposição, não esmorece facilmente, ele é diligente, é empenhado, é aplicado e assim por diante. Então, esse é o significado da palavra zelo. Vamos para o 3. A fonte do zelo cristão é Deus. Então, nós precisamos entender que não, o zelo, o cuidado, o empenho, a dedicação, o esforço para a obra manifesta-se em nós, mas vem de Deus. Deus é a nossa fonte. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Paulo está dizendo que o zelo que ele tinha pelos irmãos não era um zelo dele, produzido por ele, pela capacidade dele, pelo conhecimento dele, pelas condições dele, mas o zelo que ele tinha era o zelo que Deus lhe dava. Então ele diz aqui, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Nós precisamos sermos zelosos pelos nossos irmãos, produzirmos crentes zelosos, mas sabendo, tendo a certeza que a fonte do nosso zelo, a fonte do zelo cristão é Deus é a nossa fonte, é por Ele, é Ele que vai produzir em nós aquilo que precisamos para sermos devidamente zelosos pela sua obra. Então, observando o ponto A, diz assim: para se receber esse zelo ou cuidado de Deus, precisa-se ter um relacionamento de comunhão com Deus. Ou seja, a nossa comunhão com Deus vai nos permitir sensivelmente receber essa dedicação, esse zelo, esse cuidado e aplicarmos na obra do Senhor. Refletimos o que sentimos por Deus em sua obra, ou seja, casa. Alguém só pode dizer que ama a Deus verdadeiramente quando reflete o seu amor no próximo. 1 João capítulo 4, versículo de número 20. Um amor visto. Então, o zelo pela obra vai sempre trabalhar nesta forma, dessa direção. Eu amo a Deus, recebo o amor de Deus. Eu recebo o zelo, o cuidado através do Espírito Santo. Eu vou zelar por outras pessoas, eu vou amar outras pessoas, eu vou me dedicar por outras pessoas, para que elas possam serem alcançadas pelo Divino Espírito Santo. E nós precisamos hoje de crentes zelosos, que amam a Deus, que amam a sua obra, que amam a sua casa. Conclusão: um zelo que não convém. Aqui nós vamos usar o texto básico, Gálatas capítulo 4, versículo 17, que fala sobre um zelo que não convém. 4:17. Então é um tipo de zelo que não é agradável, é um tipo de zelo que não é válido, é um tipo de zelo que não... como eu citei lá na introdução, zelo. Se não convém, não se deve fazer. Se não se deve fazer, não é zelo. Porque o zelo pela obra sempre vai produzir bons frutos. Sempre vai ser algo que vai nos direcionar para o bem, para aquilo que é louvável e agradável ao nosso Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, abre-se aspas, de Gálatas capítulo 4, versículo 17. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Eu estou usando aqui a tradução NVT, nova versão transformadora. Então, o final aqui da frase vai dizer o seguinte: mas suas intenções não são boas. Então, um zelo que não convém é produzido por uma intenção que não é boa, uma intenção que não é em prol do reino.
em prol do crescimento da casa de Deus, mas às vezes para que a própria pessoa possa ter o devido destaque. E se é para que a pessoa possa ter o devido destaque, isso não louva a Deus, isso não vai agradar a Deus, e Deus não quer isso. Tudo na obra de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez, e tudo tem que ser para a glória de Deus, tudo tem que ser para a glória do Filho de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender e nos afastarmos do zelo que não convém. Zelo que não convém está na Revista Corrigida, tá? Essa é a tradução tradicional. Tradução tradicional. Paulo termina a sua carta em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, falando da característica de um obreiro zeloso. Aí nós vamos pautar alguns pontos, algumas características. Primeiro, combatendo sempre por vós em orações. Isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Os efeitos desse trabalho. Quais são os efeitos desse trabalho? Oração. Então, o que é um obreiro zeloso? A gente está na conclusão, a gente está na parte finais. O que a gente precisa entender? Quem é um obreiro zeloso? Um obreiro zeloso é aquele que combate sempre por vós em orações, ou em orações. Tá sempre orando, sempre, não só orando por ele, mas orando por outras pessoas, para que Deus venha abençoar, sustentar, alimentar e levantar outras pessoas zelosas. O efeito desse trabalho, ou seja, da oração. O que é a oração de um obreiro zeloso vai produzir em outras pessoas, ou a sua oração por outras pessoas? Não só nele, mas em outras pessoas também. Segundo, vai conservar as pessoas firmes. O texto diz que para que vos conserveis firme. Então, Paulo fala em Efésios capítulo 6, ali depois do versículo 10, 12, 13 ali, ele vai dizer que depois de ter feito tudo isso, ficai firme. Depois de ter tomado as armaduras de Deus. Então, as armaduras de Deus, ela vem sobre nós através da oração. A gente ora e nós recebemos a armadura de Deus. Oramos pelas pessoas, Deus fortifica, cobre com as armaduras. Então, e precisamos ficar firme, nos conservarmos firmes na obra de Deus. Deus não está querendo que nós sejamos zelosos hoje e amanhã não mais. Nós precisamos sermos zelosos hoje, produzimos obreiros zelosos, produzimos pastores zelosos, produzimos bacharéis, mestres, doutores zelosos pela obra, e com isso, não só eles, mas nós também permanecermos firmes na vontade do Senhor. 3, e último. Então, os efeitos desta oração vai fazer para que se conserve firme, perfeitos, consumado em toda a vontade de Deus. Então, aquela pessoa, ele vai se manter o quê? Fiel à vontade de Deus. Ele vai caminhar onde? Dentro da vontade de Deus. Ele vai cumprir o quê? A vontade de Deus. Então, ele vai ser fiel. Ele vai ser, como diz o texto lá em Colossenses 4, 13, perfeito e consumados em toda a vontade de Deus. Ou seja, ele já tem certeza que ele tem que cumprir as ordens de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Ele vai ser verdadeiramente um obreiro, um pastor, uma obreira, uma pastora zelosa na obra do Senhor. Amados, nós vamos terminar aqui. Como eu disse, nosso objetivo é trabalhar com o tema da lição, e hoje exclusivamente separamos para trabalhar sobre zeloso e não os dois temas que o apóstolo Paulo zeloso pela sã doutrina. Não tratamos o assunto de doutrina, mas, claro, o zeloso pela obra de Deus, pela casa de Deus, ele também vai ser zeloso para que a doutrina não venha estar enferma, doente. Vai trabalhar para que a verdade do Evangelho possa realmente estar latente nos dias atuais. E nós precisamos de pastores extremamente zelosos, não só pelo estudo da palavra de Deus, não só pelo estudo teológico, porque hoje nós temos, as pessoas acham que são zelosos porque
adquirem cursos de teologias, bacharéis, mestrado, doutorado, e com isso eles acham que são zelosos. Isso não é um tipo de zelo que termina o sentido cabal do termo zelo para o cristão. Isso é o início de uma caminhada. Então nós precisamos de obreiros que estudem a palavra, mas precisamos de obreiros que sejam fiéis a Deus, que se comportem com fidelidade, amor e reverência ao Senhor. Amados, nós estamos terminando, mas eu quero fazer 2 comunicados bem rápidos. Primeiro, que você se inscreva, curta e compartilhe aqui o nosso canal, deixando o seu comentário para que a gente possa estar melhorando, aperfeiçoando e tirando até mesmo algumas dúvidas, se for assim necessário. Então, não deixe de comentar aqui, curtir e compartilhar e deixar sua curtida. Outro detalhe, outro ponto que eu quero comentar é que dia 18 de dezembro, no sábado, às 2 horas da tarde, será realizado um grande debate de pastores na congregação de Vista Linda, na Travessa Miguel Pinto 538, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mas esse debate não vai ser só local, algumas pessoas, se quiserem, podem estar lá presentes e participar conosco, lançando as suas perguntas, as suas dúvidas referente ao tema. O tema nós vamos tratar sobre se as mulheres podem serem líderes, estarem liderando a igreja, serem pastoras. Então é dentro desse viés, se pode ser apóstola, pastoras e assim por diante. Então eu quero convidar a você a estar participando, e se quiser levar um convidado, pode levar, que nós vamos ter um cafezinho ali para os nossos, não só os nossos debatedores, pastores debatedores, mas também para os irmãos que estiverem ali conosco. Não vai ser uma coisa muito grande, mas simples, mas a gente vai estar fazendo com muito carinho. O objetivo nosso é fazer esse trabalho periodicamente. Esse é o nosso primeiro trabalho de debate, reunindo alguns pastores de nossa cidade para comentar alguns assuntos importantes e relevantes. Então, se você quiser participar, agende aí na sua agenda, guarde no seu celular e participe conosco. Claro que vai ser transmitido neste mesmo canal, no meu canal aqui, e nas nossas redes sociais, na página da igreja. Então, se você porventura não puder estar presencialmente, você pode estar participando com as suas perguntas no Facebook e no canal do YouTube. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para que nós tenhamos uma excelente aula de escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia tão especial que o Senhor nos concede. Nesse momento, peço, Senhor, em favor deste professor, desta professora que estará ministrando uma aula de excelência, que é o zelo pela obra do Senhor. Que ele possa, ele mesmo, ser zeloso pela obra e se dedicar ao estudo e à vida de outras pessoas, e que ele possa também conseguir convencer a outro a serem zelosos pela palavra e seguir a vontade do Senhor. Então nos permita uma excelente aula de escola dominical no domingo, e que tudo o que nós precisamos aprender, o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém e amém. Bom domingo.